Bem-vindo ao Geração! O nosso convidado de hoje é bailarino premiado que chegou ao Conselho Internacional de Dança da Unesco. Ele também é coreógrafo, ator, pesquisador e professor. Focado na dança de origem africana, fundou a Companhia Bataca, um dos mais importantes centros de divulgação da cultura afro-brasileira do país. E ainda faz um trabalho de inclusão social por meio da dança. Evandro Passos, muito obrigada pela presença. Obrigado, eu que agradeço o convite. Fico muito feliz com você aqui. Eu agradeço. Com a gente também estão alunos de 3 escolas estaduais aqui de BH. Sejam bem-vindos. Vão me ajudar com as perguntas para o Evandro. E antes de a gente começar, vamos saber um pouquinho mais sobre o Evandro Passos. Os meninos estão me falando que são 4 escolas, né? Quais são as escolas? Olegário Maciel, Vila Lobos, Pascal Comanducci e Eng. Ó, que ótimo, todas as escolas estaduais, né? Bem-vindos ao Geração. Evandro, vamos começar um pouquinho contando. Você nasceu em Diamantina, mas veio para cá com 16 anos? Exatamente. Eu nasci em Diamantina e morei lá até os 16 anos, quando meu pai veio transferido para cá, para Belo Horizonte. E foi nesse período que eu tive primeiro contato com a arte profissional. E lá na terra da Chica da Silva, que a cultura negra é tão forte, você já dançava? Olha, na realidade, eu já participava de tudo que tinha na cidade. Inclusive, no ano que eu vim, foi o ano que o Cacá Diegues estava em Diamantina com a produção do Chica da Silva, o filme, não a novela. E eu cheguei a fazer inscrição para figuração, mas como estava demorando, a minha família veio para Belo Horizonte. Mas Diamantina é uma cidade, por si só, muito cultural, né? Todo mundo em Diamantina ou participa de um grupo de teatro, ou participa ou de uma seresta. E isso eu já fazia. Com 16 anos eu já participava de todo o movimento cultural e artístico na cidade. Você já tinha essa veia cultural, mas ainda não tinha um direcionamento para onde você iria? Não. Esse direcionamento foi em Belo Horizonte que eu tive. Agora que diz que tem uma história interessante sua, que aqui em Belo Horizonte você ficava na porta do teatro. Ah, isso é muito interessante. Porque quando nós éramos 11 irmãos, 11 filhos. Quando a gente mudou para Belo Horizonte, meu pai não tinha como dar dinheiro para os filhos para sair. Um dos meus passeios era ir para a porta do teatro. Era Francisco Nunes, Palácio das Artes, TV Alterosa e Teatro Marília. Você ficava lá de fora porque não tinha ingresso? Não, eu já achava fascinante ver aquela movimentação na porta do teatro. Né? Isso, para mim, era fascinante, eu ver aquela movimentação cultural. E foi nenhuma dessas idas minhas às portas do teatro que eu recebi um convite para fazer um teste numa companhia. Na Aruanda? No Aruanda, exatamente. Que é uma companhia eu estava na porta do teatro, Palácio das Artes. Dança folclórica. Folclórica, exatamente. Eu estava na porta do Palácio das Artes, chegou um rapaz, me chamou, falou, você gosta de arte? Porque eu já te vi aqui na porta umas 2 ou 3 vezes. Você quer fazer um teste numa companhia? Eu, como todo garoto de interior, fiquei meio ressabiado. E, na realidade, eu não fui pelo convite dele. Mas a minha irmã depois viu no jornal. Ela sabia que eu gostava e falou, olha, tem uma audição numa companhia. Quando eu fui fazer, era ele que estava, esse mesmo rapaz. E era na Companhia Aruanda. Lá você começou? Lá eu comecei. Então eu faço um trabalho. Eu comecei com as danças folclóricas. E lá tinha uma professora que era bailarina clássica. E aí ela viu que eu tinha ela falou, olha, você tem um time para dança clássica. E me convidou para fazer danças clássicas. Então, do folclore, eu fui para danças clássicas. Né? E aí eu não parei mais. Fiz aula em quase todas as academias em Belo Horizonte, de danças clássicas. E tem uma característica muito legal, porque Belo Horizonte, desde essa época, que, aliás, isso começa aqui, homem, não sei se vocês sabem, homem não paga academia, né, de dança. E nessa época, isso era muito mais forte. Exatamente para incentivar. Porque tinham mais mulheres, né? Tinha mais mulheres. E hoje, quase todas as academias de danças no Brasil têm essa característica, mas começou aqui em Belo Horizonte. E como é que a dança afro apareceu? Olha, a dança afro apareceu na minha vida. Eu estava na porta do Palácio das Artes, num sábado de carnaval, e a Escola Guinhar funcionava ali debaixo do Palácio das Artes. Eles fecharam a porta do Palácio das Artes, aquele quarteirão ali, e ia ter uma apresentação, várias apresentações
Dentre elas, uma de dança afro com a Marlene Silva, que é a pioneira da dança em Belo Horizonte. Marlene Silva, bailarina conhecida internacionalmente. Ela que coreografou a Zezé Mota para o filme. Precursora da dança afro no Brasil. Exatamente. Então, quando eu vi a Marlene dançando, a Marlene entrou para dançar, ela e um bailarino, Orlando, eu falei, eu quero fazer isso na minha vida. Eu não tive dúvida. Eu falei, eu quero fazer isso na minha vida. Olha que interessante, assim, essa coisa, gente, vocês que participam dos movimentos todos, dos jovens, né? Você estar nos lugares para se mostrar. Ele estava no teatro, recebeu um convite, estava no Palácio das Artes, encontrou com uma pessoa que é uma... Quer dizer, isso é importante. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. E hoje você dá a oportunidade para outros jovens, né? Aconteceu o seguinte, aí ela terminou a apresentação, ela fez o convite, falou, olha, eu vou estar abrindo a minha academia na segunda-feira, pós-carnaval. Né? Eu na segunda-feira, 9 horas da manhã, eu estava na porta. E eu estava na porta e falei, olha, é isso que eu quero fazer na minha vida. E claro que assim, aí eu peguei a dança afro, mas não larguei as outras. Eu continuei com a dança clássica, na época era a dança moderna também muito forte em Belo Horizonte, e juntei isso tudo. Porque o corpo da gente é uma somatória, né? Isso tem quanto tempo, Evandro? Nossa, são quantos anos de carreira que você tem já? Sim. Só a Bataca, a sua companhia? Só a Bataca tem 35 anos. Eu tenho 59 anos. Ô, Evandro, e naquela época, assim, o preconceito já... você te sentia mais preconceito com a dança afro? Muito forte. Era muito forte. Porque a dança afro, na realidade, quando a Marlene chega, ninguém conhecia a dança afro de palco. Né? Essa dança afro coreografada. Então a gente ia apresentar nos lugares, festivais... Nossa, era... vem um grupo de macumbeira, vem um grupo de, sabe? Era muito louco. Um desconhecimento total. Um desconhecimento total. Né? Um desconhecimento total, assim. Alguns professores de balé clássico não deixavam os bailarinos fazer, porque eles falavam, não, essa dança vai estragar o corpo de vocês. Olha. Né? E você percebia que era... aí você sentiu forte essa coisa, que eu tenho que divulgar essa dança. Eu falei assim, olha, eu quero... Aí a Marlene viaja. Quando a Marlene viaja, eu... automaticamente me tornei um coreógrafo da dança afro em Belo Horizonte. Né? Eu criei a companhia, na época a Companhia Bataca nem era associação, e foi muito interessante, porque aí o primeiro lugar que a gente ensaiou foi no Sindicato dos Bancários, na Rua Tamoios. E apareceram, assim, centenas de jovens querendo dançar afro. É isso que eu quero. Porque toca o batuque, né, gente? Exato. O brasileiro fica doido, não é? Então, assim, era muito interessante por isso, porque ao mesmo tempo que tinha esse preconceito, essa exclusão, né, a gente ia para os festivais, sempre terminava com a dança afro. A dança afro era a última. Era uma explosão de aplausos, porque era muito diferente. Então tinha era uma dualidade, né? Um preconceito e, ao mesmo tempo, uma coisa que chamava a atenção de todo mundo. O que sua família achava, assim? Olha, minha família é muito interessante isso, porque meu pai era músico. Além de funcionário público, meu pai era músico. E eu, na realidade, dos meus amigos na época, é que eu escondia que eu fazia balé. Eu ia para aula de balé escondido deles. Mas na minha casa era super tranquilo. Todo mundo Até que um dia eu falei, não, é isso que eu quero fazer na minha vida. Porque, bacana. Na realidade, todo mundo queria que eu jogasse futebol. Você tem corpo de jogador de futebol, você tem... E eu nunca gostei de futebol, não gostava de futebol. Você gostava de outra coisa, Eu gostava de dançar e um outro esporte que eu gostava era atletismo. Mas o futebol nunca foi a minha praia. Nunca foi a minha praia. E a dança que mostrou, né? Eu vou fazer o seguinte, vou para um rápido intervalo, porque eles já me avisaram aqui que o tempo estava encerrando. A gente volta com vocês perguntando já, tá? Para o Evandro. O Geração faz um rápido intervalo e voltamos já já.